Bom, pessoal, agora a gente vai voltar com o nosso estudo de espelhos esféricos. A gente já viu um vídeo anteriormente, no qual eu faço alguns experimentos com espelho côncavo, com espelho convexo e com espelho plano também. Agora, a gente vai fazer uma sistematização, vai ser um pouco complicadinho, a gente vai fazer alguns detalhes, vai investir em algumas sutilezas para conseguir explicar o comportamento de cada um dos dois espelhos esféricos que nós vimos, tanto o côncavo quanto o convexo. Bom, fazendo um resumo do que nós vimos. Nós vimos a imagem formada pelos três espelhos. O espelho plano formava da vela uma imagem do mesmo tamanho, que aparentemente estava atrás do espelho, essa imagem que a gente chama de virtual. O espelho côncavo, quando colocado próximo ao objeto, forma também uma imagem aparentemente lá do outro lado do espelho, né, que é o que a gente chama de virtual, e uma imagem aumentada do objeto. E o espelho convexo também forma uma imagem que aparentemente está ali atrás do espelho, a gente vai discutir isso depois com detalhes, e diminuída. Perceba, compare bem aqui o côncavo com o convexo. Vejam bem a diferença. Né? Então, a gente vai fazer algumas construções para tentar explicar isso que a gente viu. Se você está se perguntando o porquê, né, por que esse espelho aqui, o côncavo aumenta, por que o convexo diminui, a resposta é uma só: lei da reflexão. A lei da reflexão explica todos esses comportamentos que a gente viu. Explica, inclusive, o fato da gente ter conseguido projetar a imagem da vela na parede no vídeo anterior. Então, toda a explicação que você precisar do comportamento de um espelho, você vai encontrar respaldo ali na lei da reflexão. Só que a aplicação da lei da reflexão num espelho esférico, a gente vai ver que ela é bem mais sutil do que para um espelho plano. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo uma retomada aqui da aplicação no espelho plano. Então peguei aqui um objeto, esse objeto aqui azul escuro representa a vela, um objeto extenso, portanto, e de cada ponta desse objeto eu desenhei dois raios de luz aleatórios que incidem na superfície do espelho. Apenas dois raios de luz. Tudo bem? Esses raios de luz, eles emergem da ponta da vela, batem no espelho e eles são refletidos de acordo com a lei da reflexão. Né? Como é que eu garanti a lei da reflexão aqui? Eu puxei uma reta normal nos dois pontos de incidência e fiz o raio refletido sair com o mesmo ângulo do raio incidente. A mesma coisa aqui embaixo. Esses dois raios de luz são raios de luz divergentes, eles saem do espelho se distanciando, abrindo, espalhando. Esses raios de luz, eles não se cruzam em frente ao espelho. Quando a gente olha para esses raios de luz divergentes, a gente tem a sensação que eles estão emergindo, saindo de um ponto que está atrás do espelho. Ok? Isso é a definição de uma imagem virtual. A gente não tem nada atrás do espelho, só que nós temos a sensação de que a imagem está lá. A sensação ótica ao observar esses raios é que o objeto está atrás do espelho. E pela própria construção que vocês estão vendo aqui, a imagem que está aqui à esquerda tem o mesmo tamanho do objeto que está aqui à direita. Beleza? Agora a gente vai para o caso do espelho convexo.
O espelho convexo, que é aquele espelho que fica na porta do estacionamento ou na porta traseira do ônibus, ele forma uma imagem diminuída das coisas. Vamos tentar entender o porquê. Olha só, para começo de conversa, por que esse espelho é chamado de esférico? Esse espelho ele é obtido a partir de corte de uma esfera, de uma bola. Imagine o seguinte, que você pega uma bola, aí você pega uma faca e tira uma fatia dessa bola. Você vai ter uma cavidade esférica, tá? O espelho convexo é como se você pegasse e olhasse para essa cavidade esférica espelhada pelo lado de fora. Aqui, como vocês estão vendo. Nesse desenho, eu fiz uma representação em 2 dimensões desse espelho convexo. Vocês estão vendo o perfil do espelho convexo, tá certo? Bom, muito bem. Para eu descobrir as características da imagem que esse espelho está formando a partir do objeto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 raios de luz de cada extremidade do objeto e vou determinar em qual lugar essas extremidades têm a imagem sendo formada. Então, cada extremidade do objeto, eu vou pegar 2 raios de luz que emergem dessa parte aleatórios. Esses raios de luz incidem no espelho, são refletidos pelo espelho, e eu vou determinar em qual lugar que esses raios se cruzam, certo? O lugar de cruzamento desses raios é o lugar onde eu vou enxergar a imagem deste objeto. Então tá aqui. Nesse desenho, você já tem os raios de luz traçados. Eu tenho 4 raios de luz, 2 de cada extremidade. Se você pergunta para mim, por que você não faz 3? Não precisa. Eles vão se cruzar todos no mesmo ponto. Por que você não faz 1? Porque aí eu não sei aonde que está o encontro dos raios refletidos. Eu preciso de pelo menos 2. 2 é o mínimo e é o suficiente. Tá, eu fiz 4 raios de luz que incidem no espelho. Agora, como é que eu vou aplicar a lei da reflexão em um espelho que não é plano? Como é que eu vou fazer a medida dos ângulos de incidência e dos ângulos de reflexão? Ora, os ângulos de incidência, eles são medidos em relação a uma reta normal ao espelho. Só que esse espelho não é plano. Como é que eu vou fazer uma reta normal, ou seja, uma reta perpendicular a um espelho que não é plano? Essa reta normal ao espelho é uma reta que na verdade é normal, portanto perpendicular, a uma tangente ao espelho. Como é que a gente faz isso de um jeito fácil? Essa reta normal é uma reta que sai do centro da esfera que gerou o espelho e passa pelo ponto de incidência, como está desenhado aqui. Olha só, eu tenho 4 retas aí pontilhadas que estão fazendo o papel de reta normal. Essa reta, ela passa no espelho ali bem no ponto que o raio incide e ela passa pelo centro do espelho. O que é esse centro? Repetindo, é o centro da esfera a partir da qual o espelho foi gerado. Se eu continuar o contorno desse espelho aqui, eu vou ter um círculo. Esse círculo representa a esfera que o espelho foi gerado. Beleza? Tá. Então, eu tenho aqui as minhas 4 retas
que vão servir de suporte para eu traçar o ângulo de incidência dos raios de luz. Então, esse raio amarelo tem o ângulo de incidência aqui, o raio verde o ângulo de incidência aqui, o raio azul o ângulo de incidência aqui, o raio vermelho o ângulo de incidência aqui. Agora eu vou repetir esse ângulo de incidência e traçar a reflexão. Tá aqui. Deu bastante trabalho de fazer isso pelo PowerPoint. Não se preocupem com a cópia. Só se preocupem em prestar atenção na lógica desse desenho. Aqui eu garanti que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Para o raio verde eu também garanti isso. Para o raio azul eu também garanti isso. E para o raio vermelho eu também garanti isso. Tá? Eu não vou demonstrar como que eu fiz essa repetição, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Eu vou pedir para que vocês acreditem em mim, para esse vídeo não ficar excessivamente longo. Muito bem. Os raios de luz que partem da extremidade inferior aqui do objeto, eles saem divergentes ao espelho, bem como os dois raios que estão partindo da extremidade superior. Eles são divergentes, eles saem espalhando. Então, o que vai acontecer? Quando eu olhar para esses raios aqui que estão saindo divergentes, eu vou ter a sensação de que eles estão vindo de um ponto atrás do espelho. Tá? Olha só. O que eu fiz aqui? Eu prolonguei o raio refletido verde, eu prolonguei o raio refletido amarelo, eu prolonguei o raio refletido vermelho, eu prolonguei o raio refletido azul. No ponto de encontro desses raios é o ponto que parece que esses raios estão saindo. Portanto, esses raios eles estão saindo do ponto do objeto. Depois que eles refletem no espelho, parece que esses raios refletidos aqui estão partindo deste pontinho. Portanto, aqui é a imagem da ponta da vela. Igual aqui embaixo. Esses raios estão partindo da extremidade inferior do objeto. Quando eu prolongo as reflexões, eu vejo que esses raios estão partindo da extremidade inferior aqui do objeto. Eles parecem que estão partindo daqui, certo? Então aqui eu tenho a extremidade inferior da imagem do objeto. Muito bem? Então, o que eu percebo através dessa construção? Que a imagem dessa vela é uma imagem pequenininha, menor do que a vela, o que descreve muito bem a foto que vocês estão vendo aqui no canto superior direito. Então eu acabei de demonstrar para vocês que em um espelho convexo a imagem ela é de natureza virtual e menor do que o objeto. Eu não fiz mais construções para o espelho convexo, mas se vocês repetissem essa construção para esse objeto em diferentes distâncias, vocês chegariam ao mesmo resultado, que é um objeto virtual e menor. Né? Desculpa, uma imagem virtual e menor. Tudo bem? Agora, a gente vai para a aplicação do espelho côncavo, certo? Aqui não tem foto, mas o que eu vou esperar fazer aqui é uma representação do que vocês viram ontem, quando eu projetei na parede a imagem da vela, tá certo? Lembra que essa projeção ela ficou de ponta cabeça. Vamos lá. Aqui eu tenho uma parte, uma representação do perfil do espelho. Esse perfil do espelho é um
pedaço da esfera que o gerou. O centro dessa esfera está aqui, nessa cruz formada pelas retas azuis. Eu peguei 2 raios de luz que partem das extremidades do objeto vela e incidem nessa superfície espelhada, que é côncava. Esses raios de luz, eles são aleatórios. Qualquer que tivesse sido a minha escolha, eu chegaria na mesma conclusão. Beleza? Tá. Eu preciso descobrir como é que vai se dar a reflexão de cada um desses 4 raios. Portanto, eu preciso aqui traçar as retas que vão fazer o papel de reta normal. Lembrando, essas retas, elas partem do centro do espelho e incidem bem no ponto que os raios estão chegando. Assim, ó. Eu fiz aqui 4 retas pontilhadas que estão fazendo o papel de reta normal. Vou traçar agora a reflexão desses raios. Note que ficou um pouquinho bagunçado, mas eu segui a lei da reflexão para o raio amarelo, segui a lei da reflexão para o raio verde, segui a lei da reflexão para o raio azul, segui a lei da reflexão para o raio vermelho. Beleza? Tá. Cadê a imagem? Olha só que interessante. Os raios de luz que estão partindo da extremidade superior do objeto, eles estão se encontrando aqui, embaixo. Os raios de luz provenientes da parte inferior do objeto, eles estão se encontrando aqui, em cima. Portanto, a imagem desses raios de luz, a imagem dessa extremidade, formada por esses raios de luz, está aqui. A imagem formada a partir dessa extremidade está aqui. Olha só que interessante. Eu vou aqui no próximo slide apagar essas retas pontilhadas para despoluir o desenho e vou traçar a imagem desse objeto. Extremidade inferior, a pontinha da seta, está aqui embaixo. Extremidade inferior, a parte de baixo da seta, está aqui. Portanto, trata-se de uma imagem invertida. E por que a gente chama essa imagem de real? Eu não tive que prolongar raio de luz para trás do espelho, onde não existe luz, para encontrar onde é que está essa imagem. Essa imagem ela é formada de raios de luz que existem. Esses raios de luz, eles existem. Portanto, gente, se eu colocar um papel aqui, eu vou enxergar essa vela projetada aqui nesse papel. Tudo bem? Trata-se de uma imagem real e ela fica de ponta cabeça. A gente vai ver mais para frente que toda imagem real é de ponta cabeça, que é o que a gente chama tecnicamente de invertida. Beleza? Então aqui está demonstrada a construção que ilustra o que vocês viram, a projeção na parede, né, de uma imagem formada por um espelho côncavo. Né? Basta eu colocar um papelzinho aqui e eu vou ver a projeção desse objeto. Beleza? Tá. Agora, a gente vai ver a ilustração disso. Uma imagem aumentada da vela que não está de ponta cabeça. Beleza? Vamos lá. Esse objeto, ele está bem perto do espelho côncavo. Então, aqui no meu desenho, eu fiz um objeto bem perto do espelho côncavo, certo? Então, tá. A partir de cada uma das extremidades, eu tracei 2 raios de luz aleatórios, certo? Agora, a gente precisa fazer a reflexão desses raios de luz. Como? Tracei aqui as minhas retas auxiliares que vão servir de reta normal, certo?
Vou traçar esses ângulos de incidência aqui entre os raios e a reta e as retas que estão servindo de apoio para a reta normal e vou traçar a reflexão. Então, meço o ângulo de incidência, traço o raio refletido, fazendo que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão, tá certo? Então tá. Tracei as reflexões. Olha só, a reflexão do raio vermelho é essa, a reflexão do raio azul é essa, a reflexão do raio amarelo é essa e a reflexão do raio verde é essa. Beleza? O que eu percebo? Ó, que o raio vermelho e o raio azul refletido, eles são raios que eles não estão com cara de que vão se cruzar na frente do espelho. Eles estão divergentes, eles estão se espalhando. Assim como o raio refletido verde e o raio refletido amarelo. Eles são divergentes, eles estão se espalhando. E agora? Isso está com cara de uma imagem que vai ser virtual. De novo, são raios de luz que não vão se cruzar em frente ao espelho. Agora aqui no próximo slide, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sumir com essas retas pontilhadas e vou prolongar os raios refletidos para a parte de trás do espelho. Olha só. Prolonguei o raio refletido vermelho, prolonguei o raio refletido azul, prolonguei o raio refletido amarelo, prolonguei o raio refletido verde. Portanto, a imagem dessa extremidade da vela parece estar vindo daqui. A imagem da extremidade inferior da vela parece estar vindo daqui. Moral da história, a imagem dessa vela é bem maior do que a vela em si, como mostrado aqui na imagem. Então, olha só, tudo que a gente viu foi que com a lei da reflexão e uma construçãozinha um pouquinho trabalhosa, a gente consegue demonstrar o comportamento dos 3 tipos de espelho. Tudo que a gente precisa utilizar é a lei da reflexão. Percebam vocês que as construções que eu fiz com o espelho côncavo e com o espelho convexo foram bastante extensas, bastante complicadas. A gente tem que ficar traçando essas retas que fazem o suporte da reta normal, a gente tem que medir ângulo de incidência, medir ângulo de reflexão, e sim, a gente vai ter que fazer a construção todas as vezes, porque, ao contrário do espelho plano, os espelhos convexos e côncavos, eles não apresentam um padrão, né? Então eu teria que construir sempre. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês técnicas para a gente construir as imagens tanto do espelho côncavo quanto do espelho convexo com muito mais rapidez e facilidade do que o que eu fiz aqui. Beleza? Então aguardem pelo próximo vídeo, que lá a gente vai ter uma técnica que vai facilitar muito a construção das imagens. Até a próxima!